Boa noite, sejam todos bem-vindos à página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Renata, para quem é a primeira vez que está entrando aqui, e estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida. A gente se conecta aqui às 20h20 para dar uma boa noite, uns recadinhos, e a gente começa o estudo às 20h30. Sejam todos bem-vindos. Para esse estudo, como eu mostrei, a gente está usando o livrinho Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos usar a Bíblia. A gente pede para colocar uma aguinha para fluidificar. Se tiver alguém doente em casa, separa a aguinha de quem tá doente, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui. Maria Soul Sunflower. Conheci a Maria pessoalmente. Tô falando seu nome certo, Maria. Seja bem-vinda, Maria. Manuel, meu amigo querido. Seja bem-vindo, Manu. Ildinha, que fez aniversário ontem. Parabéns, Ildinha. Um beijo no seu coração, minha amiga. Muito feliz em ter você aqui. Quem mais? Pessoal, Maria falou que eu falei certo o nome. Maria, eu montei o grupo, salvo engano, você é minha aluna, Maria? Agora eu estou montando os grupos aí, quem vai ter aula no iniciante aí da doutrina espírita já está alocadinho aí nos grupos. Semana que vem começa a nossa aula, muito bom. Ivonete, boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Tia Rô, boa noite, seja bem-vinda, Tia Rô. Saudade de você, Tia Rô. Beijo. Aí, ó, Maria é minha aluna. Quem não se inscreveu ainda no curso, dá tempo. Dá tempo de se inscrever. O pessoal de quarta-feira começa dia 24 e o pessoal de sábado começa dia 27. Então dá tempo ainda de fazer inscrição. O pessoal de quarta-feira o curso é online e o pessoal de sábado o curso é presencial. Regina Mobará, boa noite. Seja bem-vinda, Regina. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Ildinha, é verdade, nós somos uma família, né, minha amiga? Todos irmãos em Cristo. A gente que agradece de ter você com a gente, né? Muito bom. Tia Rô, tudo pronto. Aguinha, livrinho, tudo, né, Tia Rô? Ale, já vou te chamar aqui, meu amigo. Nosso companheiro de live, Alessandro. Marquinhos Pinheiro, meu amigo da internet. Quase que eu falo seu nome errado. Ô Marquinhos, aqui no site da Casa do Caminho, no Facebook, tem o número do WhatsApp. Manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente pega lá. Aí a gente já te inscreve no curso. Manda um oi lá no WhatsApp da Casa do Caminho que dá para fazer inscrição por lá. Vai ser meu aluno também, né? Vem fazer aula com a Tia Rê. Eu amo, gente, dar aula no curso de iniciantes. É muito bom. Quem não fez ainda está mais que convidado. Maria do Carmo, boa noite. Dona Tetê, que saudade que eu tô da senhora, Dona Terezinha. Um beijo no seu coração. Maria do Carmo, boa noite. Seja bem-vinda, Maria. Maria do Carmo, acho que é aluna também. Tia Rô falou que tá com saudade. Qualquer hora a Tia Rô dá aula no Aprendiz do Evangelho. Qualquer hora eu vou invadir sua aula, viu, Tia Rô? Pra matar a saudade. Patrícia Siqueira, boa noite. Seu Cássio Ronaldo, a gente que agradece a oportunidade de ter o senhor aqui com as suas belas reflexões. Seja bem-vindo, seu Cássio. Elza, minha amiga querida, um beijo no seu coração. Não falei com você hoje no Zap, né, Elza? Não deu tempo, minha amiga. Uma correria. Amanhã eu falo, tá bom?
Silvia Santos, que linda! Boa noite, minha amiga querida. Também tô com muita saudade de você, viu, Silvinha? Muito tempo que eu não lhe vejo pessoalmente. Um beijo no seu coração. Deis, minha amiga querida, a Deis que fica lá no nosso bazar, pessoal. A Deis é linda, nosso bazar é lindo. Visitem nosso bazar. Denise Loureiro, minha amiga, um beijo, seja bem-vinda, Denise. Muito bom ter você aqui. Marilene, minha companheira de aprendiz do Evangelho, seja bem-vinda. Regina Mubará, seja bem-vinda. Lu Santos, minha amiga querida, seja bem-vinda, senhora. Seja bem-vinda, senhora Lu Santos. Mande um beijo para minha amiga Tereza, para o Pedro, para o Gui, para essa família linda. Quem mais chegou aqui? A Maria pedindo vibrações, ó. Quem quiser mandar nome para vibração aqui na live, eu não leio todos os nomes que não dá tempo, mas pode pôr. Põe o nome, se é encarnado, desencarnado, se é bichinho de estimação, pode mandar o nominho aqui que a gente faz a vibração no final. Luzia Castro, boa noite, minha amiga linda. Um beijo para todos aí da sua casa, Delva, todo mundo que estiver aí, família que eu amo, um beijo. Sejam bem-vindos na live. Otília Colombo, seja bem-vinda, Otília. Adailton Castro, boa noite, seja bem-vindo. Denise, mandei um e-mail para lá, parece que eles tiveram mesmo um problema com o site, mas eles vão me confirmar e depois eu até falo aqui na live. Parece que eles tiveram um problema com o site, eles estão anulando as rifas, devolvendo o dinheiro do pessoal. Mas eu confirmo até domingo, eu confirmo para vocês, tá? Ou senão eu te mando lá no zap se eles me responderem logo, mas parece que estão devolvendo. Ainda bem que era uma rifa que a gente tava ainda, tinha pouquinhas vendas, mas parece que foi um problema lá com o site mesmo. Aí a gente faz a rifa depois de outro jeito, tá bom? Eu mando o zap para você, minha amiga. É verdade, Marquinhos. Muito, a gente tem que pedir mesmo essa serenidade e coragem. Muito bom. E sabedoria, é verdade. Tem coisas que a gente não pode mudar e a gente tem que ter coragem para aquilo que a gente pode e aquilo que a gente deve mudar, né? A gente vai falar um pouquinho disso hoje na lição. Maria pedindo vibrações. Lucicleide Cavalcante, seja bem-vinda. Luzia falou que tá todo mundo junto lá, coisa boa. Alzira, um beijo para todo mundo aí, Lulu. Alzira, boa noite, seja bem-vinda, Alzira. Zilma Bonfim pedindo vibrações, seja bem-vinda, Zilda. Isso aí, tem que mandar ser encarnado ou desencarnado. E a gente também tem uma listinha de vibrações aí pelos bichinhos de estimação. Vou colocar o Ale aqui, deixa eu ver se eu já consigo. Que o Ale hoje vai ajudar com a leitura, né, Lele? Ale. Carla Silva, boa noite, Carla. Um beijo na Dona Iná. Boa noite, meu amigo. Bom estudo para nós. Boa noite para nós. Oi, Lele. Chegou nosso companheiro Alessandro Alzira Gomes. Firmes e fortes. Falta um minutinho só para a gente começar nosso estudo. Ai, que bonitinho. Falando oração para o meu coelhinho amendoim que tá dodói. Vamos vibrar pelo amendoim. Que bonitinho. Denise pedindo vibrações. Angelina Colombo, boa noite. Seja bem-vinda. Também pedindo vibrações. Iraci, nossa amiga querida. Seja bem-vinda, Iraci. Maria pedindo vibrações. Vamos ver se tem mais. É isso aí, pessoal. Daqui um minutinho a gente vai começar o estudo. Depois do estudo, a gente faz as vibrações, passe a distância, fluidificação da água e finalização. Aí no final, no finalzinho, a gente dá mais um zoizinho aqui, né, Ale? Isso mesmo. Aí a Elsa dando oi para você.
Oi, Ellen, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ai, Silvia, querida amiga. muito bom. Vamos lá? 20 e Vamos. 30. Eu sei que o meu 20 e 30 às vezes não bate aí, né, com o de Não, vocês, não mesmo. mas vamos começar no meu 20 e 30. Vou fazer uma prece e aí a gente vai ler um trechinho da Bíblia. Já estou com ela aqui, ó, na mão. Depois o Ale vai ler a lição aí do Emmanuel, certo? Então, para Fechou. quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos respirando profundamente, enchendo o pulmão e soltando o ar devagar. Fazendo com que o nosso pensamento fique mais tranquilo, que o nosso coração bata mais devagar e que possamos, assim, já entrando nesse clima de serenidade, elevarmos o nosso pensamento a Deus Criador e agradecer a Ele pelo nosso planeta Terra, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de todas as lições, de todos os desafios que encontramos pela frente. Vamos agradecendo por todas as oportunidades de aprendizado, pelos bens materiais, né, que nos permite vivermos bem nessa terra. Vamos agradecendo pela nossa comida, pelo nosso lar, pela oportunidade de estudo. Também levando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia. E vamos agradecendo a Ele por ser o governador do planeta, por acreditar na nossa melhora e na nossa evolução, por trabalhar incessantemente por isso. Vamos agradecer a Jesus por ser o nosso exemplo de fé, de perseverança. Vamos agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou e que nos servem de guia até hoje. Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. José Maurício, a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, pedindo humildemente que eles possam nos visitar em nossos lares nesse instante, que eles possam nos auxiliar no aprendizado, que eles possam nos auxiliar com as nossas dores físicas e emocionais, com nossos temores, que eles possam estar juntinho de nós durante o estudo e o tratamento de hoje. Que assim seja. Ai, como é bom! A lição de hoje, pessoal, é 134, chama Basta Pouco, e é uma reflexão sobre um trechinho do Evangelho de João Evangelista, que está no capítulo 14, no versículo 22. Eu vou ler um pouquinho além do versículo 22, falar um pouquinho. Depois o Ale vai ler a reflexão do Emmanuel, que a gente vai refletir um pocão, né? O Evangelho eu vou falar um pouquinho e a lição do Emmanuel a gente vai falar um pocão. Nem existe, né, gente, pocão. Olha, a gente ouve aí falar em dois João, né? A gente ouve falar no João Batista e no João Evangelista, tá? A gente chama de João Evangelista por ele ter escrito estas escrituras aqui que a gente chama de Evangelho, tá? Então, não são a mesma pessoa. Esse João aqui é o Evangelista. E ele relata uma conversa de Jesus com Judas, mas até aqui no Evangelho, no versículo 22, ele está falando assim, ó. Judas fala para Jesus, ele fala, Judas, não o Iscariotes. Então, não é aquele Judas que entregou Jesus, né? É o Judas Tadeu, que a gente chama, tá bom? Outro Judas. Tem dois Judas no Evangelho. Acho que tem mais que dois, viu? Lhe disse, né, o Judas falou para Jesus, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?
Este é o versículo 22. Esta é a pergunta que a gente vai refletir do Emmanuel. E aí, Jesus, eu vou ler o 23, que Jesus responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Então, a gente está querendo dizer aqui que Jesus veio construir, né, este mundo melhor dentro dos nossos corações, certo? E um pouquinho mais para frente, no capítulo, nesse mesmo capítulo 14, mas no versículo 27, Jesus fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Então, Jesus traz essa certeza aí, né, pessoal? Que vai dar certo. Então, quando a gente está achando aí que as coisas vão dar meio erradinho, a gente lembra desse trechinho de João, que Jesus deixou a paz dele, não a paz do mundo, né? Pegamos certeza que vai dar certo, pessoal. Tá meio complicado agora, que essa pandemia aí tá difícil, a gente sabe, mas vamos lembrar aqui que Jesus já disse que vai dar certo, né? É só a gente se comportar bonitinho, buscar fazer nosso orar e vigiar e nossa reforma íntima, que vai dar certo, porque Jesus já falou que vai, né? Então, lembra da outra lição, da hegemonia de Jesus, que ele é o cara, ele que fala as verdades absolutas? Então, ele falou que vai dar certo, né, amigo? A gente não pode duvidar disso. Se ele é o Espírito da verdade, a gente tem que crer que ele fala a verdade, que a paz dele está conosco. Então, é isso aí. A gente só tem que manter esse pensamento. Exatamente. Manda lá o que o Emmanuel acha disso, amigo. Pode ler tudo até o final e no final a gente discute esse assunto. Tá bom, perfeito. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, que é uma aldeia simples. E só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrer amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório a qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as, com as arregimentações e recursos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material que o Cristo iniciou e a remodulação da vida terrestre. Então, é isso aí, né? Jesus Cristo, ele veio de uma forma simples, mas passou seus ensinamentos com uma forma verdadeira, objetiva, não precisou de palco, não precisou de pessoas que o apresentasse, ele teve a boa vontade, fez a ação que veio fazer, né? Sabendo já
o que ia passar, mesmo assim não teve medo algum, né, perante as dificuldades, teve coragem e venceu o final aí da história que a gente já sabe. Teve um medinho, né? Um Não, nem medinho, um pouco. teve um Não, nem um medinho, pouco. mas ele foi. Tem uma passagem que a gente já até viu aí que ele fica com medinho. Aí vai lá orar, né? No deserto, soa Sim, até sangue de nervoso, mas ele vai. É o que você falou aí, ele tem coragem, né? tem coragem. Esse Mas homem ele tem não coragem. tem dúvida, né? Mesmo com Não. medo, ele não tem dúvida do caminho a seguir. Não, ele sabe que o verdadeiro caminho é esse da luz, de amar, respeitar, ensinar os ensinamentos espirituais para a humanidade, que naquela época, até nos dias de hoje, ainda continua um pouco ignorante em relação a isso, mas aos poucos a gente vai buscando desvendar esses ensinamentos, né, colocando em prática e absorvendo os conhecimentos aí. Hoje, a hora que eu li essa lição, eu pensei assim: caramba, um homem que nasceu numa manjedoura, né? De uma mulher simples, marcou uma era, né? Porque marcou uma era. A gente marca o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, né? Olha a Sim, importância dele, a magnitude dele, igual a gente falou na outra live, a hegemonia dele, né? E aí ele tem tudo isso com tão pouquinho. Então ele veio provar para a gente que não precisa de grandes riquezas materiais para a gente se transformar verdadeiramente. Ele veio trazer o reino dele dentro do nosso coração, não foi fora, não. Né? Porque ele poderia ter nascido num castelo, poderia ter vindo como rei, ele poderia, mas aí ele não ia conseguir trazer esta simplicidade, não conseguiria trazer essa mensagem do basta pouco para fazer muito, né? Porque sim. imagina, se nascesse um rei e falasse de tudo isso, o que a gente ia pensar até hoje? Ah, mas aí é muito fácil, né? Nasceu rei, nasceu com todas as facilidades, nasceu num castelo, né? Eu não consigo porque eu não tenho tudo isso. Se a gente parar para pensar, é muito mais difícil tem muito menos pessoas abastadas assim, né, reis e rainhas, do que pessoas comuns como nós, com menos dinheiro. Então ele veio trazer essa possibilidade para a gente do basta pouco mesmo, né? Então, com uma única túnica, um chinelinho, nascido numa manjedoura, ele conseguiu trazer essa mensagem de amor, de esperança para a humanidade, que até hoje é baseada nela que a gente está lutando pela nossa melhora. Mas nós, como humanidade, já distorcemos muito, né, pessoal, essa lição de Jesus. A gente vê aí em várias religiões, tá? Não vou falar especificamente uma, mas em várias religiões, vou até meio que incluir a nossa, mas não tanto assim. Mas a primeira coisa que os líderes religiosos fazem é construir um templo enorme, cheio de riqueza, cheio de coisa. Esse é o que Jesus ensinou em primeiro lugar, que não era para a gente fazer, né? Não Sim, era para a gente fazer essa ostentação toda, né? Então a gente ainda tem essas lições de Jesus muito distorcidas. sim. Ontem, foi ontem, anteontem, terça-feira, né? Eu Terça-feira. tenho uma pessoa muito querida, toda perdida do tempo, né? Eu tenho uma pessoa muito querida que me ajuda aqui em casa com a parte da limpeza e da organização. Inclusive, se não fosse ela, eu não faria metade do que eu faço. É graças a ela que eu consigo fazer bastante coisa. E a gente estava aqui, ela é mineira, e a gente estava conversando de queijo, né? E hoje, quando eu li essa lição, eu lembrei da conversa dela. Eu nem sei, às vezes ela entra aqui na live, deve estar aí na live também. A gente estava conversando de queijo, ela falou assim: eu vou te mandar um poema. E mandou no meu WhatsApp. É uma comediante, tem um canal do YouTube. Eu estava até com ela aqui, me apagou a tela. Acho que é Conversa em Prosa. É alguma coisa assim. Ela tem um canal no YouTube, uma atriz. É prosa em verso. Ixi, depois eu escrevo aí para vocês. E essa atriz, ela é mineira e ela, assim, todas as poemas,
os vídeos que ela faz, ela sentadinha numa mesa, tomando um café, alguma coisa, e tem uma poesia dela que ela fez, falando sobre o queijo. Então ela fala assim, né? Que ela lembra que a mãe dela, que os mineiros, eles têm queijo correndo na veia, né? Então assim que a mãe dela dava muita importância para o queijo. Então diz que a mãe dela falava assim: tendo um queijo, a vida fica muito melhor, né? E eu achei tão lindo. Aí hoje eu lendo a lição, eu fiquei pensando assim, né? Para eles, né? Ter um queijo às vezes soluciona tantos problemas, traz esse bem-estar tão grande. Eu fiquei pensando assim, tendo Jesus, né? Tendo a palavra de Jesus, fica tudo melhor, né? Se a gente trocar o queijo por Jesus, a gente fala, quem tem fé, quem tem Jesus, já fica melhor, né? Já não passa vergonha, já não passa tanto nervoso. Então, ter fé, ter Jesus no coração, deveria ser tão simples quanto ter um queijo em cima da mesa. E eu hoje, lendo essa lição, falei, vou contar essa historinha lá na live para a gente pensar que é simples. Não é difícil. É simples como ter um queijo na mesa, né? Que a gente tem essa simplicidade ao pensar em Jesus, que a gente tem essa simplicidade, essa lembrança que precisa de bem pouquinho para servir Jesus, para servir os nossos irmãos, para ter um bom coração. E não precisa da gente ser milionário para ajudar. Quanta gente a gente consegue ajudar doando o nosso tempo, né? O nosso tempo vale mais do que dinheiro. O nosso tempo vale mais do que bens materiais, não é? Então, muitas vezes, você doar o seu tempo para ensinar o que você já aprendeu, você doar o seu tempo, às vezes, para ir lá varrer o salão do centro espírita, você doar o seu tempo para ficar ali na porta, dando um sorriso para as pessoas. É tantas coisas que a gente pode fazer, né, com o nosso tempo. Então, quantos voluntários a gente não vê, quantas pessoas que doam o tempo dela para ir visitar pessoas em hospitais que não recebem visita há anos, que vão visitar pessoas em asilos, em orfanatos, pessoas que estão ali abandonadas, esquecidas. Precisa ser milionário para fazer isso? Não precisa. Não, só a boa vontade. Usar o tempo, a boa vontade. Então, essa lição traz isso para a gente, né? Basta pouco. Precisa de bem pouco para a gente se melhorar e para a gente ajudar o outro. Mas a gente põe tanta coisa, né? A gente põe tanta coisa na frente, tanto empecilho na frente. Então, como ela disse lá no poeminha, né? Tendo um queijo, tendo Jesus, tendo fé, tendo um pouquinho de boa vontade, as coisas ficam melhor, como diz os mineiros, né? O trem anda, né? E aí, amigo? É bem isso mesmo. Emocionante, né, essa lição? É que a gente acha que para fazer os planos de Deus, as vontades de Deus, a gente tem que fazer muita coisa para se sentir útil. Mas Jesus veio nos dizer e sempre nos ensina em qualquer trecho dos estudos do Evangelho que precisa ter pouco. Cada vez mais que você faz o pouco, você já está fazendo muito. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver a montanha de ações que você teve, as boas vontades, as aflições que você retirou de outras pessoas que estavam necessitadas, o amparo, um sorriso, a doação do amor, do carinho, da compaixão, e tudo isso é válido. Então, se a gente começar aos poucos, começando por nós, começando pelas pessoas que estão dentro do nosso lar, isso já facilita bastante, porque quando a gente já fizer isso, na verdade, as demais pessoas que estão à nossa volta, elas já vão sentir isso. Elas já vão procurar você, elas já vão saber te ouvir, ou saber escutar os conselhos, entre outras coisas. É verdade. Basta pouco. E ele deu exemplo, né? Ele não veio rico, cheio de coisas e falou: ah, mas vocês conseguem com pouco. Ele veio com pouco e mostrou que com pouco era possível, né?
Então tá na hora Sim. da gente também fazer isso, né? Como você falou, vamos fazer a gente se melhorar, melhorar quem está perto da gente. Se todo mundo fizer um pouquinho, vira um pocão. Virou um bocão. Eu lembrei de uma frase muito interessante que a nossa amiga Hilda disse no domingo, que diz assim, eis-me aqui. Então, Deus está chamando a gente, Jesus está constantemente chamando a gente. Só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, que aí Ele vai nos instruir, nos capacitar para fazer a obra dele, né? É verdade. Que todo mundo tome coragem, que todo mundo lembre desta lição, basta pouco. Tira o bumbum da cadeira e vamos trabalhar para Jesus, né? Do jeito que Isso aí. der. Com o que souber fazer. Todo mundo tem a chance de contribuir um pouquinho de alguma forma, né? Sim. A gente espera aí ter chegado no coração de vocês, encorajado todo mundo um pouquinho. Isso. Sim, e outra coisa, espalhe isso, viu? Espalhe esse pouquinho aí para as outras pessoas que já vai virar um pouquinho novamente. Vai virar um bocão novamente, é verdade, né? Já diz o ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Isso. Vamos de grão em grão. Vamos lá com a reforma íntima sem martírio. Todo dia, quando der aquele desespero, porque tem dia, né, gente, que a gente acorda e fala assim: não vou dar conta, não vou conseguir, não vou dar conta, vai dar tudo errado, meu Deus do céu, não vou conseguir, não vou conseguir. Se a gente respirar fundo e lembrar dessas duas palavrinhas, basta. Eu tenho muito mais do que um chinelo e uma túnica, então eu vou conseguir, não é verdade? Isso Então a mesmo. gente já tem muito mais que Jesus, né? Materialmente falando. Então vamos lá, né? Chega de reclamação, chega de mimimi e bora lá. Bora trabalhar. Muito bom, pessoal. Vamos partir agora para as nossas vibrações, que é a hora Vamos, muito boa também da nossa live, né? isso, vamos doar nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção a todo esse planeta e as pessoas que estão necessitadas. Vamos envolvendo a lei, muito amor, para que ele direcione as vibrações da noite de hoje. E assim, os nossos corações e os nossos pensamentos ligados a Jesus e a Deus, nosso Pai e nosso Mestre, vamos doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa felicidade ao nosso planeta Terra. Vamos doar paz, sabedoria, discernimento aos irmãos e irmãs que conduzem os países. Vamos doar equilíbrio, discernimento e esperança aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados espiritualmente e fisicamente, aos nossos queridos irmãos que se encontram nos hospitais, que eles recebam a paz, a harmonia, a fé e a esperança. Que esse sentimento transborde em suas almas. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram no asilo, recebam a nossa alegria, o nosso amor e a nossa harmonia. Aos nossos irmãos e irmãs que estão na rua nesse momento, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do Espírito. Que eles recebam a nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança. Aos dirigentes religiosos, recebam a sabedoria, a harmonia e o amor. E assim, aos nossos entes queridos, que eles possam receber
a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa compreensão e o nosso amor. E se assim for permitido, Senhor, vamos fazer com que os nossos corações se transbordem de amor, de paz, de alegria, de harmonia, de esperança e de fé. E que esses sentimentos preencham cada espaço do nosso ser e assim possa ser doado aos outros que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Envolvidos nessa vibração que transborda dos nossos corações, vamos rogando que os mentores espirituais que já se encontram conosco aqui desde o início do estudo, que eles possam reequilibrar as nossas energias, que eles possam transformar as nossas energias negativas em energias positivas, que eles possam nos auxiliar, aliviando as nossas preocupações, os nossos pensamentos, que possam ser serenados para que possamos enxergar melhor a solução dos nossos problemas, que possa ser aliviado também as nossas dores físicas, o nosso cansaço físico, o nosso cansaço espiritual, que possa ser aliviado também do nosso coração, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, que possamos receber nesse instante este alívio do plano espiritual. Vamos rogando também que os mentores deixem na água que separamos os bálsamos renovadores, fortalecedores. Deixe na nossa água o remédio necessário que estejamos necessitando nesse instante, calmantes, fluidos, que eles possam deixar a nossa água fluidificada nesse instante. Assim, agradecidos que estamos por este tratamento, por esse remédio que acabamos de receber, vamos mais uma vez envolver o nosso irmão Alessandro para que ele encerre o nosso trabalho fazendo uma prece. Queridos irmãos, que nesse momento possamos agradecer a oportunidade do estudo, agradecer a oportunidade de renovação dos pensamentos e das nossas ações, que possamos colocar em prática todo esse amor, todo esse carinho, toda essa compaixão que o nosso Mestre Jesus nos ensina diariamente. Que possamos contagiar as pessoas que estão à nossa volta com essas boas ações, com esse amor. E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade, que possamos estar aqui na próxima semana, no domingo, que possamos adquirir um pouco mais de conhecimento, de amor, e assim transformar o mundo. Agradecido, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Viu? Um pouco aqui, um muito que fizemos, né? Já recebemos nosso tratamento, nosso remedinho, aprendemos mais um pouquinho, viu? Só com uns minutinhos. Isso mesmo. Quanta mensagem, gente! Caramba! Vai, Ale, começa você lendo aí. Bom, nem sei por onde parou, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Sem pressa.
Vai de baixo para cima. É muita gente. Peraí, É pera. bom, né? Isso é bom. Gente, é bom Tá. demais. Ah, de por aqui, ó. A Elza, seja bem-vindo ali. Eu que agradeço. Nossa querida amiga Ismeia, querida amiga Silvia, dando boa noite, né? Elza Araújo, Regina Mubará, nosso amigo Antônio Carlos também entrou na live. Otília, gratidão, fé e respeito, perdão, vibrações positivas para a família. Minha mãezinha querida, que eu chamo de mãe, a Lilian. Boa noite, queridos e queridas. Antônio, cheguei. Patrícia Siqueira, vibrações pelo nosso planeta. Rita Avelino, boa noite a todos. Tia Rô, o nosso querido amigo Eric, também aparecendo aqui na live. Querida Esther, boa noite. Nossa amiga Hilda, Otília, Elza Araújo. Não acredito que é você ali com blusa de lã. É, tá frio, filha. Aqui, esse tempo de São Paulo aqui, uma hora tá sol, outra hora tá chovendo, outra hora tá frio. A gente tem que estar preparado. Nossa amiga Airan, boa noite, Renata e Alessandro, e a todos. Leonice, boa noite, família. Demorei, mas cheguei. Isso aí, não perde a esperança, não. Nossa amiga Dinalva, boa noite, Renata e Alessandro. Bom evangelho e vibrações para todas as famílias que se encontram em sofrimento. Senhorita Terezinha, boa noite a todos, bom estudo para nós. Isso aí. Maria do Carmo, mandando uma rosa. Alzira, um super salve de palmas. Quem mais? Tia Rô, Eric mandando os corações. Patrícia Siqueira. A nossa amiga Leonice mandando vibrações. A Maria dizendo sim. A Irã pedindo vibrações. A Luzia, upi! A nossa querida amiga Hilda. Eu costumo dizer que basta nos colocarmos à disposição da espiritualidade que tudo flui. É isso mesmo. É essa vontade que Deus e Jesus espera da gente. A gente tem essa boa vontade e tudo se resolve. Quem mais? Alzira, vocês juntos dá força esplêndida para nós. Nós que estamos muito fortes, Deus abençoe vocês. A todos nós, né? Todos nós somos merecedores dessa bênção. Quem mais? Alzira, obrigado pelas vibrações. Nossa querida mãe mandando seu emoji de alegria, de amor. Nosso querido amigo Cássio Ronaldo, não importa se a ajuda é de 1 minuto, um dia, um ano, quando tem Deus na frente, já valeu todo o esforço, gratidão. Isso aí. Nossa mãe, vocês fazem uma excelente dupla. Parabéns pela iniciativa. Se preparem que vai vir mais gente, viu, gente? Se preparem que tem mais trabalhadores aí que vai aparecer na live. Estamos esperando o pessoal tomar coragem, né, Ale? Boa vontade, gente. Boa vontade. Patrícia Siqueira, gratidão por mais um ensinamento. Boa noite a todos. Denise Loureiro, gratidão. Arrasa, Lê e Rê. Leonice, gratidão, meus irmãos. Rita Avelino, gratidão, meus amigos, Ali e Renata. Airan, gratidão, que sejamos portadores desse amor de nosso Pai Celestial e Divino Mestre. A gente tem essa essência dentro da gente, viu, pessoal? A gente que se permite ser contaminado pelas coisas do mundo, mas a nossa essência é essa que a gente vem ensinando todos os dias. Rosana, gratidão, boa noite a todos, que Jesus abençoe sempre, um beijo no seu coração. Gratidão. Regina Bovará, gratidão, Renata e Alê. Maria do Carmo, gratidão, sempre Deus abençoe a todos. Isso aí. Dulce, mandando seus emojis de carinho, fé e gratidão. E finish, acabou, não tem mais ninguém aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ale. Domingo Eu que tamo junto. agradeço. Firme e forte. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Ale. Até a próxima. Até a próxima.